à vontade. Não, meu irmão, fique na... Porque há uma vontade acima de todas as vontades. Sabemos que enfrentamos muitas vontades. A internet tem muitas vontades. A televisão tem muitas vontades. O livro tem muitas vontades. A sua carne tem muitas vontades. O seu olho tem muitas vontades. As pessoas que estão ao seu redor têm muitas vontades. Mas diga para o teu irmão, só tem uma vontade. Diga, só tem uma vontade que devemos nos conectar nessa noite. É a vontade do Pai. Diga, a vontade do Pai. Diga, a vontade do Pai. É boa. Vai perder essa, irmão? A vontade do Pai é boa. A vontade do Pai é mais? É perfeita. E é agradável. Diga para o teu irmão, não isso aí. Esqueça as outras vontades. Ou seja, crucifique as outras vontades. Ou mais para você entender, mate as outras vontades. Pegue um prego forte. E se o prego não for muito bom, pegue um parafuso mesmo, irmão, e parafusa todas as vontades na cruz. Porque às vezes, irmãos, né? Dependendo da força da nossa carne, o prego já não resolve mais. Tem que ser parafuso. Amados, nós tivemos uma reunião muito poderosa ontem à noite, né? O Senhor alinhou a sua igreja, alinhou os seus filhos. E eu quero continuar naquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, daquilo que o Senhor estabeleceu sobre nós ontem. Nós necessitamos, irmãos, além de sermos alinhados, precisamos sermos ativados. Diga, alinhados. Recebemos um alinhamento. Amém. Glória a Deus. Estou alinhado. E agora, o que vamos fazer? Vamos ser ativos nesse alinhamento. A palavra diz que a igreja ela precisa ser aperfeiçoada. E ontem nós recebemos uma palavra de aperfeiçoamento. E nós necessitamos, quando somos alinhados, logo em seguida, vamos ser edificados. Amém? Efésios capítulo 4, se você perceber, está ali. A igreja, ela se move com a unção apostólica, profética, pastoral, evangelística, de ensino, de intercessão, de adoradores, para aperfeiçoar a igreja. Diga, aperfeiçoar. Olhe para o teu irmão e diga, você está pronto para ser aperfeiçoado? E depois de ser aperfeiçoado, agora você deve ser ativado, edificado. Porque às vezes recebemos munição de alinhamento, mas ficamos sentados. Grande revelação. Ficou na gaveta. Ficou registrado numa pastinha no celular. Ficou arquivado numa boa pastinha do seu computador em casa. Não, irmão. A palavra que você recebe não pode ficar guardada. Ela precisa ser praticada. Diga para o teu irmão, não guarde a palavra. Pratique ela. Quando você vê a tradução, né? De praticar a palavra no original, irmãos, está como guardar a palavra. Isso gera um conflito para nós. Guarda a palavra no teu coração para não pecar contra... Não, na verdade o original diz, pratique a palavra e você jamais viverá preso em alguma situação pecaminosa. Por que praticamos pecados? Por que não praticamos a palavra? Quando praticamos a palavra, pecado não existe mais. Diga para o teu irmão, quando você pratica a palavra, foi-se o pecado. Pecado não tem mais lugar. E nessa noite, irmãos, aquilo que eu quero ministrar é dentro de uma palavra mais de ativação, amém?
Ontem nós estamos alinhados. E hoje de manhã, irmãos, ontem nós vivemos aquela palavra. E assim, no final eu pedi, irmãos, por favor, quando você ouve uma revelação da palavra, você não pode sair só impactado com a palavra. Você deve praticar essa palavra em questões de minutos, ou em questões de horas, ou durante o dia que você ouviu essa palavra. Por favor, viva ela, pratique ela, porque aí está o grande segredo de nós crescermos. E o Senhor confiar mais, o Senhor depositar mais sobre nós. Diga para o teu irmão, seja ativado nessa noite. Senhor, em cima desta palavra que vai ser ministrada, seja ativo, amém? Nós saímos da reunião de ontem e até nessa manhã eu saí de casa, eu fui no Adora Brusque ali na igreja Ágape, do pastor Joel, do pastor Tiago, e eu falei, Senhor, eu vou levar algo lá, não vou receber mais não, vou levar para semear, não vou ser mais um consumista, vou ser um provedor. E eu levei algo para ofertar. Cheguei lá, estava uma adoração, adorar, e depois entraram numa palavra breve e acabou o culto. Eu falei, não posso voltar com esse negócio aqui para casa, porque eu não vim com o propósito de receber nesse culto. Aí chamei o pastor lá no cantinho e falei, cara, você não fez oferta, cara, só que eu não posso voltar com o negócio que eu vim aqui para semear. Toma, Tê. Quero liberar essa semente aqui, naquilo que o Senhor está fazendo aqui nesse ambiente. Beleza, conversei com algumas pessoas. Quando eu estou indo embora, o pastor Samuel, que é da comunidade cristã de Curitiba, me chamou, pastor, agora que eu lembrei de você, a gente já esteve junto aqui e ali e tal, vem aqui, eu quero te dar um presente. Foi automático, irmão, a palavra. E o irmão me deu um presente mais do que eu semeei, já ali. Legal que esse negócio de alinhamento funciona, essa palavra funciona, irmão. É verdade. Diga para o teu irmão, o que está escrito na Bíblia é verdade. Não deixa o diabo te enganar, não. Não deixa o diabo roubar a palavra, irmão. Funciona. Cheguei em casa, a minha esposa falou, minha mãe vai vir aí almoçar, tal. Eu digo, amém, glória a Deus. Aí chegou, né? Ela vai casar agora, tá 20 e poucos anos viúva, arrumou um viúvo e tá uma celebração lá, irmão. E aí os dois chegaram, os pombinhos e tal, e falei, não, vamos comprar alguma coisa, eu quero abençoar vocês e tal. Fui lá, comprei uma conserva boa, né, para abençoar eles. E tal, aí almoçamos e tal, e foi, conversamos. Daqui a pouco a minha sogra disse, vem aqui que eu quero te entregar algo. Uma semente. Eu digo, eita Deus de mistério. Foi no Davi, uma semente para o Davi, uma semente para Tarciano. Eu digo, Jesus, funciona a palavra, irmão. Olha a minha sogra me ofertar. Jamais. Nem na igreja vai. Diga para o teu irmão, a palavra de Deus funciona. Funciona, irmão. Agora, se você só escutar ela, não funciona. Se você olhar, e ontem diante da ministração da oferta, né? Falei, eu já tinha reservado um valor, eu pensei, meu Deus do céu, em cima dessa revelação eu não posso ofertar só isso. E fui pegar a reserva, que nós vamos para a África amanhã à tarde. E falei, diante dessa dimensão eu vou ofertar mais. Então, e é impressionante, irmãos, aquilo que eu liberei, veio muitas vezes mais. Por quê, irmãos? Por causa da palavra liberada. Lembra Pedro? Pedro não tinha pescado nada. E o cara era profissional. E aí está a grande frustração. Às vezes nós somos bons e nada pegamos. Por quê? Somos bons demais. Confiamos demais no nosso braço. Confiamos demais na nossa técnica. E aí Jesus leva a gente não pegar nada. Mas como Pedro, Senhor, eu já fiz o máximo. Já fiz de tudo, pastor. Eu já orei em línguas, já jejuei 60 dias, já evangelizei todo mundo, já preguei tudo quanto é pregar. Já fiz isso, Claro, isso você está fazendo. Diga para o teu, pare de fazer você. E primeiro ouça aquilo que Cristo quer falar para você. E Pedro teve que aprender, irmão.
Olha, Senhor, sobre a tua palavra, ou sobre a palavra que foi ministrada outra noite. Não é sobre os teus argumentos, não é sobre a tua vontade, sobre a tua palavra, sobre esta palavra, eu vou lançar tudo que eu tenho. Amém? Diga para o teu irmão, sobre a palavra de Cristo, você deve estar ativado. Mano, fica parado, irmão. Ontem ainda eu compartilhei sobre isso, quando Jesus se encontra com o homem rico, e ele cumpria bem a palavra, cumpria bem os mandamentos, ou sabia como é que funcionava a lei. E Jesus fala para ele, olha, vende tudo que você tem e dá tudo aos pobres. Vamos abençoar o povo dessa aldeia, vamos abençoar, porque o meu Pai é abençoador. Diga comigo, Deus é o maior doador do universo. Nada se compara a Ele. Por mais que tenha os bilionários mundialmente falando que ofertam bilhões e bilhões, não chegam jamais à oferta do Pai. Porque Pedro disse, não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o sangue precioso. Uma vida, irmão. Uma vida é mais do que todas as coisas. E nós às vezes corremos atrás de tantas coisas e perdemos a vida. Então entregue tudo a Ele. Tudo a Ele. Porque você terá tudo aquilo que você necessita. Nessa noite eu quero falar algumas atitudes de um conquistador do reino. Se você quiser anotar essa palavra. Josué capítulo 1:8 diz assim: que o livro da Torá, da lei, da palavra de Deus esteja sempre nos teus lábios. Diga comigo, sempre. Aqui começa, irmão, aquela pessoa que no reino de Deus, que na igreja, no trabalho, no ministério, na família, quer conquistar todas as coisas. Ter sempre a palavra de Deus nos seus lábios. Diga sempre. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Meditar quando, irmão? Quando? Diga, dia e noite. Ou seja, quando você está vendo tudo, quando você sabe até onde vai chegar, medite nesse momento na palavra. Não é porque você está enxergando, não é porque você está sabendo tudo, que você pode parar de meditar na palavra. Eis a queda de muita gente que perde muitas coisas no reino. Porque vê, e sabe, e conhece, e para de meditar na palavra, de ouvir ao Senhor. E ele fala dia e noite. Na noite também, irmãos, muita gente para. Alguns anos atrás o Senhor falou muito forte comigo. Muitas pessoas são roubadas quando caminham no vale. Satanás vem e ali tira a fé delas. Porque está vivendo um vale. Está vivendo uma depressão, está vivendo uma situação adversa. E Satanás vem forte como um ladrão, meu irmão. E rouba a tua fé. Mas quando nós estamos numa montanha que conquistamos e tal, sabe o que acontece? Você se torna o ladrão da glória de Deus. E é forte essa questão da nossa vontade e de nos perdermos daquilo que o Senhor quer fazer. Diga comigo, meditar dia e noite. Diga para o teu irmão, dia e noite, meu filho. Seja você vendo, medite na palavra. Sendo você não compreendendo nada e não vendo nada, medite na palavra. Busque esse ambiente da meditação. Para nós é complicado aqui. Nós somos aqui do Ocidente, irmão. Nós não meditamos. Nós queremos tudo pronto. Tipo assim, se der pra gente ganhar um canudo de uma faculdade, você ir na faculdade, nós estamos dentro. Não quebra isso, irmão. Se a gente puder adorar e cantar uma canção perfeita, sem ensaiar, sem se preparar, ai, coisa linda.
a tocar um instrumento sem precisar ir para a escola. Não, irmão. Quebramos isso. Precisamos aprender a meditar, a ouvir o Senhor, entrar aí. Lembra a agitação de o profeta Elias? Fez Elias quase ser morto. Ele vinha de uma agitação tremenda, de uma conquista tremenda. E aí Deus leva ele para aprender agora o silêncio de Deus. Não estava no fogo, não estava no terremoto, não estava no bum bum. Deus estava no Cecílio suave. Por que, irmãos, Deus leva uma geração profética como vivemos hoje a ter esse experimento tremendo do silêncio de Deus, irmão? O que o silêncio nos ensina? Às vezes nós ficamos assim, poxa, parece que eu não recebi nada, porque eu não tive nenhuma reação. Não, você recebeu. Porque não é pecado você ficar em silêncio. Porque Deus está no silêncio. Diga para todo mundo, Deus está no silêncio. Como Deus está na celebração, Deus está no júbilo, Deus está, irmão. Meditar, diga comigo, meditar dia e noite. Para quê, irmãos? Para você fazer conforme o que está escrito. Não conforme o que a novela escreveu, do que a televisão está dizendo, do que a mídia está falando, do que o governante está falando. Não, do que a palavra está dizendo. Viver conforme, ou ter a mesma forma do que está estabelecido nas escrituras. Sem tirar e sem colocar. Apocalipse encerra dizendo, olha, não pode tirar nada da palavra. E Apocalipse encerra dizendo, por favor, gente, não acrescenta nada daquilo que não está na palavra. E aí a gente quer a gente quer tirar, não, acho que isso aí não está, porque sabe, foi para uma época, não sei o que, e a gente vai querendo tirar fora. Não, irmão, não. Se você não compreende um texto, por favor, não tire nada da palavra. Se você não compreender no momento, fique tranquilo, cresça mais um pouco e daqui a pouco o Senhor vai trazer luz sobre esse texto. Mas não fica querendo retirar ou forçando a barra de um texto para acrescentar o que não tenha. Amém? A palavra de Deus é para ser meditada dia e noite, seja vendo ou não vendo, irmão, e para que você venha cumprir a palavra da forma que ela está escrita. O que mais tem aí, irmãos? Deste modo. Que modo, irmão? De meditar e cumprir. Diga, meditar e cumprir. Deste modo serás vitorioso. Diga para o teu irmão, serás vitorioso. Diga assim para ele, aí está a tua vitória, irmão. A vitória está aí. Serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Amém? Então aqui, irmãos, você está aqui ainda? Necessitamos nessa noite, irmão, quebrar uma mentalidade que você nasceu com ela. E essa primeira mentalidade é a mentalidade escrava. E é com força. E você precisa aceitar, às vezes, palavras que venham confrontar esta mentalidade. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou muitos anos com essa mentalidade. E eles gostaram até desta mentalidade de serem escravos. Outra mentalidade, irmão, que nós devemos quebrar é a mentalidade, é a mente liberta. O povo de Israel, ele saiu da mente escrava e começou a caminhar com uma mente liberta. E andaram tanto com essa mentalidade que achavam que poderiam comandar Deus. Sou livre, sou liberto, ninguém mais me governa, ninguém mais me manda. Sou dono de mim mesmo. Mente liberta precisa ser quebrada nesse tempo. Porque Jesus, irmãos, não foi escravo, sim. Jesus não foi escravo. E Jesus também não foi uma pessoa que precisou de libertação. Diga para o teu irmão, ele tinha uma mente. Ele tinha uma mente que nós necessitamos buscar essa mente. Porque a nossa caminhada, irmãos, é uma caminhada de glória e glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais
até ser dia perfeito. Eu não caí de libertação em libertação, de cura e cura, de ajuda e ajuda. Não, irmão. A maioria que está aqui nessa noite já foi livre da mentalidade escrava. Mas muitos ainda estão numa mente liberta. E que precisam. E que necessitam. E que me ajudam. E que me visitam. E que derramam óleo. Tudo bom isso aí, irmãos. Mas o projeto de Deus não é apenas libertar o povo, irmão. Diga para o teu irmão, o projeto de Deus para você não é só libertar você. Não é só curar você. Não é só abençoar você. Não é só enriquecer você, irmão. Isso aí é o início. Ou está no meio. E as pessoas se contentam. E vão. Conversei alguns anos atrás com uma pessoa e diz: olha, eu já fiz 11, 12 retiros de encontro com Deus. E não achei ele ainda. É bom o encontro com Deus, é bom retiros, é bom tudo, irmão. Bom seminário, bom conferência, bom tudo, irmãos. Mas não de viver de retiro em retiro, de culto em culto, de encontros e encontros. Não, irmão. Diga para o teu irmão, isso não é o teu chamado. É você ter a mente de Cristo. Que mente é essa? João Batista não teve a mente de Cristo. João Batista teve apenas a voz. Por isso que ele preso, ele fala assim: dá uma olhada para ver se eu profetizei certo. Dá uma olhada se ele é o Cristo. Ele não tinha a mente de Cristo. Quantos irmãos que já estão caminhando quilômetros e quilômetros, de cultos em cultos, de palavras em palavras, de revelações em revelações, profecias em profecias, e ainda são governados por muitas coisas. Ou ainda são escravos e precisam novamente entender a libertação. Estão na libertação e daqui a pouco são escravos de novo, porque necessitam de novo na libertação. Não, irmão, você precisa avançar e ter a terceira mente nesta noite. Amém? Diga para o teu irmão, terceiro dia, Jesus ressuscitou. O que Deus fala para Josué, irmão, não é uma mente escrava, nem uma mente livre. O que Deus fala para Josué aqui, irmãos, está dizendo para ele: olha, você precisa ter a mente daquele que governa sobre todas as coisas. Senão Josué não tinha dado conta. Há nesse capítulo, irmãos, algumas atitudes que levaram essa geração aqui a conquistar. Porque a outra geração, por mais que viram tantos sinais, pastor André, tantos milagres, tantas bênçãos de Deus, eles não iam para o shopping comprar roupa, porque os anjos vinham e produziam roupas neles. Olha a loucura disso, irmão. Não tinha máquina de costura, não tinha fio, não tinha nada. Pensa os sinais poderosos que esse povo viveu, mas a mente deles era apenas deixaram de ser escravo, mas ainda viviam uma mente de estamos livres então, mas não de conquistar algo. A palavra insiste, irmão, que nós não podemos, ontem o pastor André ou alguém ministrou sobre isso, nós não podemos viver no meio termo. Diga para o teu irmão, seja livre do meio termo. Uma hora escravo, uma hora livre e não conquisto nada. Uma hora escravo, uma hora livre, não conquisto nada. Uma hora escravo, uma hora livre, não conquisto nada. É meio termo. Jesus, até quando vocês vão coxar em dois pensamentos? Jesus chega e até quando vocês vão servir a dois senhores? E Apocalipse, João arrebatado diz, não dá para ser morno. Deus inicia uma nova geração nesse momento em Israel. Aqui começa Josué, capítulo 1. Há muitas verdades para uma geração que deseja conquistar ou posicionar tudo aquilo que Deus tem para ser liberado sobre esta pessoa. Todos os irmãos de todas as tribos tomaram posse da terra. Diga para o teu irmão, tomar posse da terra. Ou pergunta para ele, você já tomou posse da terra?
de tudo aquilo que Deus desenhou para você na vida. Não morte, não, eu estou esperando porque daí eu vou conquistar tudo depois que eu partir. Não, irmão, a conquista é agora. Diga para o teu irmão, a conquista é agora. Por isso que precisa quebrar a mentalidade de escravo e a mentalidade de viver de libertação e libertação. Por uma mente que governa sobre todas as coisas. Amém, irmão? Estão entendendo? Diga para o irmão. Deus inicia os conquistadores. E é interessante você perceber nesse capítulo, irmão, que Deus inicia uma nova geração. Uma geração que vai conquistar com Josué. Mas não esquece de Moisés. Não sei se você leu devagarinho. Josué capítulo 1. O nome de Moisés é muito citado nesse capítulo. Mas espera aí, o livro não é de Josué? Como é que Moisés aparece? Pergunte para o teu irmão, como é que Moisés aparece aí? Quem está lembrando de Moisés aqui, irmãos? Quem está lembrando de Moisés aqui? Josué? Não, quem está lembrando de Moisés aqui é Deus. Isso fala, irmãos, de uma paternidade. Por mais que João Batista apareceu no meio do deserto pregando, João Batista tinha uma paternidade. João Batista tinha uma casa. João Batista, seus pais, ou seu pai era um sacerdote. Todo mundo sabe o nome de João, do pai de João Batista? Todo mundo sabe? Zacarias. Cumpriu tudo no templo de adoração, de serviços. Josué foi o que foi porque foi ativado dentro de um ambiente paterno. Queremos conquistar. Sim. Quem ativou você? Não, mas o meu pai é Deus. Ah, é? Virou vice-deus. E Deus não tem vice. Deus é um Pai, Deus é um Filho, Deus é um Espírito Santo. Escute, marque aí, verso 1, Deus fala sobre Moisés. Verso 2, Deus fala sobre Moisés. Verso 3, Deus fala sobre Moisés. Verso 7, Deus fala sobre Moisés. Verso 13, Deus fala sobre Moisés. Verso 14, Deus fala sobre Moisés. Verso 15, Deus fala sobre Moisés. Verso 17, Deus fala sobre Moisés. Uma geração que deseja conquistar e fluir nesta unção, irmão, precisa ter definido a sua paternidade. Por mais que ela não esteja mais. E o Senhor está dizendo aqui, lembra do que foi estabelecido, lembra do que foi alinhado, lembra do que foi ativado. E vamos partir daí. Amém? Que você deve tomar nesta noite para conquistar aquilo que o Senhor tem para você como filho de Deus. O verso 8 fala que a palavra esteja dentro de você e que o teu meditar não seja os teus pensamentos, não seja as tuas vontades, não seja a vontade de tantas vontades que temos aí, seja exclusivamente a vontade da palavra. Diga para o teu irmão, tudo vem da palavra. Pastor, eu quero adorar. Adore segundo a palavra. Pastor, eu quero ser um intercessor. Interceda segundo a palavra. Eu vou evangelizar. Evangelize segundo a palavra. Tudo vem da palavra, irmãos. Diga para o teu irmão, não criar moda. Não temos mais tempo como igreja de criar moda. Tudo vem da palavra. Você não percebe, mas quando perdemos o ânimo de atitudes importantes que tínhamos no reino, é porque deixamos sua palavra de lado. Quando entrou desânimo, quando entrou um conflito, quando entrou uma divisão, sabe o que aconteceu? Você deixou a palavra. Você deixou de orar a palavra. Você deixou de ouvir a palavra. Você de repente faz tempo que não pega a palavra. Estou vivendo um conflito no meu casamento. O que a palavra diz sobre casamento? Mas onde é que está escrito mesmo, pastor? Estou numa situação difícil financeira. O que diz a palavra sobre finanças? Nem sei os textos.
Estou com uma situação complicada no meu trabalho. O que diz a palavra sobre o teu trabalho? O que diz o padrão da mente de Cristo sobre a empresa? O que diz, irmão? Não sei. Então, por favor, busque a mente de Cristo e comece a pensar segundo a mente de Cristo sobre o teu casamento, segundo a mente de Cristo sobre os teus relacionamentos, segundo a mente de Cristo sobre a igreja. Não, mas eu penso que a igreja deve ser assim, deve ser assim, deve ser não sei o que. Não, irmão, o que diz a mente de Cristo sobre a igreja? Já está pronto, já está desenhado. Eu não sei porque tem tantos debates sobre isso, sobre aquilo, porque tudo nesse momento, irmão, está consumado, converge tudo a Cristo, não a minha opinião. Um dia eu estava atendendo uma pessoa, eu escutei ela 4 horas, pastor André. E a gente escutando, quem gosta de falar, é difícil, que a mente não para. E tu vai montando tudo aquilo que tu vai falar para a pessoa. Não é verdade? Eu estava com 200 argumentos, irmão, para falar para aquela pessoa. E eu já estava assim, eu vou pegar aqui, vou pegar ali, vou pegar ali, vou pegar lá, vou pegar lá. Minha opinião. Quando eu estou para disparar a metralhadora, a irmã, eu falei assim para ela, irmã, e ela me intisica ainda, ela diz assim, qual é a sua opinião sobre isso? Eu digo, minha opinião tem um monte. Mas quando eu ia falar minha opinião, como se o Espírito pegasse a minha boca, eu disse assim, irmã, eu não tenho nenhuma opinião. Não tenho nada a falar sobre isso. Agora, o que Cristo fala, nós temos. Entende, irmão? Porque se eu falar minha opinião, não vai servir para nada. E nós somos cheios de opinião. E naquele dia, irmão, eu entendi pelo Espírito que nós precisamos parar com as nossas opiniões. A minha opinião sobre esse tema, lindo, maravilhoso, vai para o Jô Soares, meu filho. Não, irmão, nós não temos mais opinião. Nós temos Cristo. Nós temos Cristo. O que Cristo fala? Vamos ver o que Cristo fala. E ali o Espírito tomou a minha mente. Eu comecei, olha, Jesus disse, e tal texto. Paulo falou para essa situação. E foi, irmão. Até eu fui ministrado. Até a gente se converte junto, né? Porque nós somos membros do corpo, nós precisamos da palavra como todos precisam. Tudo vem da palavra, anote aí. Você quer ser um conquistador, você quer estabelecer aquilo que Deus tem para você, vem da palavra. Vem de Cristo. A pessoa fazia isso, fazia tantas coisas e hoje não está mais. Por que ela não está mais? Porque não meditou na palavra. Porque Davi, ele fala claramente no Salmo 119, 105, o que ele diz lá? Lâmpada, 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 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que ele está falando, irmão? Os nossos pés nos dirigem mais do que os nossos olhos. Daqui a pouco você diz assim, mas meu Deus, como é que eu estou aqui nesse lugar? Os teus pés te levou, irmão. Faltou a palavra nos pés. Faltou a palavra. Não meditou naquele dia, foi levado pelos pés para outra coisa. Por que eu me meti nessa encrenca? Falta luz nos teus pés. Luz para os pés é a palavra de Deus. A palavra trabalha tanto em revelar o certo como mostrar o que está fora. Amém? Amém? A palavra fala para você o que você deve fazer. E a palavra fala aquilo que está fora. Não, pastor, mas eu não quero ouvir nenhuma palavra de Deus para dizer que eu estou fora. Só para dizer que eu estou dentro do projeto do sucesso. Não, irmão, nós precisamos ouvir palavra que a gente está fora. Amém? Ela é uma espada. Ela é mais afiada que uma espada. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Diga comigo, alma e espírito. Alma é de Adão. A alma é da natureza caída.
Por isso que Jesus comprou ela, porque estava nas garras de Satanás. Diga para o teu irmão, a tua alma estava presa nas garras de Satanás. Não foi o teu espírito comprado, foi a tua alma. O espírito é Cristo. Diga para o teu irmão, o espírito é Cristo. Jesus foi gerado pelo espírito. Por isso que Gálatas 5 diz o seguinte, que diz lá? A alma adâmica, a carne, os nossos sentimentos lutam contra o Cristo. Luta contra o espírito. E são opostos entre si. Diga para o teu irmão, a tua alma, diga para o teu irmão, a tua alma não se converte, irmão. O que tem que crescer é o teu espírito para governar a tua alma. Por isso que nós temos aí uma multidão de igreja, de pessoas que entram na igreja e querem receber algo. Por quê? É a alma que quer. O Cristo quer manifestar. O Cristo quer se doar. O Cristo quer servir. O Cristo quer adorar. O Cristo quer perdoar. O Cristo quer abraçar. O Cristo quer viver unidade. Entende isso, irmão? E a nossa alma, tadinha dela, se ela não tiver debaixo do governo do Espírito que é Cristo, só o sangue para resolver a alma, irmão. Porque o sangue de Cristo é o dono da alma. Diga para o teu irmão, a tua alma já tem um dono, Cristo. Então, bota ela para o lugar certo, em Cristo. Cristo tem que governar os nossos sentimentos. Sabe por que muitas pessoas ouvem o Evangelho e vivem presa? Porque ainda não sujeitaram a sua alma a Cristo. Tipo, ele comprou, você não é mais dono de você. Ele pagou um alto preço por você. Ele valorizou a alma e disse, eu pago. Eu compro ela. Eu tenho uma palavra, irmãos, nessa noite de ativação forte sobre nós. As pessoas viveram no deserto dizendo, nós queremos a promessa e queremos a promessa. Queremos a promessa, queremos a promessa. E muitas pessoas querem a promessa ainda. Só que a promessa só se cumpre depois da obediência. Diga para o teu, depois da obediência, a promessa se cumpre. Não obedeceu, nem vai ver o cheiro da promessa. Não, mas eu tenho pensamento positivo que vai dar tudo certo um dia. Daqui 150 anos. Na outra geração. Não, irmão, tem que dar certo agora com você. Amém? Compreenda isso nessa noite. Você não é dono mais da sua alma. Você adora pelo Espírito. Você oferta pelo Espírito. Uma vez a pessoa veio perguntar para mim, pastor, esse negócio eu não entendi ainda sobre oferta e dízimo. Tranquilo, irmão. Fica sem ofertar, sem dizimar. Porque Deus não quer robô ofertando nem dizimando. Você sabia disso? Eu vou porque todo mundo vai. Eu dou porque... Não. Tem que ser revelado a você. Nós caminhamos de glória em glória. De luz, dimensão maior de luz e revelação. Não é mais por força, irmão. E nem por violência, mas é pelo Espírito. Busque a revelação. Mas não, agora eu sinto. Ai, pastor, hoje eu senti de ofertar. Não, irmão. Não é por sentimento. É por revelação. Amém? Tem uma palavra para você nessa noite. Dura. E o endereço é definido. Eu poderia dar certinho o endereço dessa palavra. E ela diz assim: para aqueles que desejam viver na mentalidade de conquista, que é a mente de Cristo. Quantos desejam conquistar aí? Quantos desejam? Quantos desejam? Toma posse, irmão. Como é? A gente ouve muito essa pessoa, toma posse, e toma posse. Toma posse. Seja um conquistador.
vai dar certo. Não, não é assim motivacional, irmão. É nascer do Espírito. Já está pronta a conquista, já está conquistado todas as coisas. A palavra é dura, irmãos, mas eu quero que você receba. Precisamos, a cada dia, diante de Deus, sermos uma criança. Diga para Deus, ser uma criança diante de Deus. Por favor, irmão, não seja duro diante de Deus, ou não queira confrontar Deus. Seja uma criança. Jesus falou, está vendo essa criança? Se torne como ela, porque ela já vive 100% no governo de Deus. Ela já vive no reino, que é do Espírito, que é invisível. E diante do mundo, irmãos, você tem que ser uma pessoa madura. Diante de Deus nós queremos ser duros. E diante do mundo nós somos uma criança levada. Levada nos dois sentidos, levada e levada. Diante de Deus, seja uma criança. Diante da proposta do mundo, seja firme. Se é para dizer não, diz assim, para não assustar ninguém, diz N-A-O-T-U. Não. Não. Sabe aquela janela do Windows? Seja maduro, diz N-A-O-T-U. Não. Diante de Deus nós queremos meio que ficar na mesma dimensão. Não, inverte, irmão. Amém? Você precisa permitir que o Senhor governe. E segundo a sua mente você conhece a governar o mundo. Amém? Você está aqui? Toque no teu irmão e diga, você está aqui? Você está aqui nessa noite? Você precisa permitir que o Senhor governe você, para que você comece a governar o mundo. Quando nós não permitimos que o Senhor governe a nossa vida, nós vamos viver sendo governados. E a coisa mais linda que tem é a gente ser governado pelo Senhor. Jesus foi governado pelo Pai. Não sei se você lê os 4 evangelhos, mas é importante você ler os 4 evangelhos. Você vai ver o Cristo sendo 100% governado pela mente do Pai. Jesus não foi um homem livre aqui, irmão. Ele venceu todas as coisas. Ele cumpriu o propósito. Ele voltou a sentar no trono com o Pai. Por quê, irmãos? Ele foi 100% governado. Aleluia. É isso aí, irmão. Leia o verso 11 agora, por favor. O final do verso 11. Agora Josué fala para os oficiais. Josué fala para os líderes. Uma frase apenas eu quero que você pegue nesse verso. Qual que era o objetivo? O desenho exclusivo desses oficiais e desse povo. Josué fala com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra cuja posse o Senhor vosso Deus vos concede. Diga comigo, a segunda atitude é entrar e ocupar. Diga para tu, entrar e ocupar. Jesus chega na casa de Nicodemos e fala o que para ele, irmão? Você precisa ver e entrar no reino, ver e possuir o reino, ver e se mover no reino. Não é só para ficar vendo, irmão. Não é só entrar no reino. É ocupar, é se tomar posse. Amém? Não sei em qual grupo você está. Muitos procuram a porta, mas não enxergam a entrada. Esse é o crente Nicodemos. Nem vê, ele via. Reino, porta, Cristo, governo, vitória, conquista. Que é isso? Não vejo. Eu sou o cara mais miserável, mais pobre, mais derrotado, mais não sei o que. Crente Nicodemos. Jesus vai à noite e diz, cara, tu tem que nascer para ver. Tu tem que nascer para entrar no reino. Segundo grupo. Muitos entram, mas não têm ocupação.
Entrei. E aí, o que está fazendo? Não, eu estou 20 anos esperando, porque sabe, ainda eu não estou pronto. Manto de mistério, eu estou esperando a 1000ª profecia. Não, eu acho que o profeta ainda não veio. Sim, a palavra de Deus, o que está profetizando na tua vida, irmão? Quer que caia um raio? Muitos entram, irmão, estão dentro no reino, mas não se ocupam com nada. Sabe qual é esse crente? O crente murmurador. Deus tira Israel, Deus tira o povo de Deus, leva eles para o deserto, alimenta, dá sinais, dá tudo, irmão. Eles estão dentro da glória de Deus, do fogo de Deus, e eles não se ocupam a nada. Começa a reclamar do vestido que o anjo fez na hora, fresquinho, do sapato, da sandália, da comida, do maná, do sol, da água, da terra, de tudo, irmão, de tudo. Segundo grupo, estão dentro, mas não se ocupam. E quando você não se ocupa, o espírito da murmuração vai tomar você de jeito. Porque você não está ocupado com nada no reino. O objetivo, Josué olha para os líderes, olha para os oficiais, olha para a igreja, olha para o grupo e diz assim: o objetivo nosso é entrar e ocupar a terra. Diga para mim, entrar e ocupar. Diga para o teu irmão, não ficar desocupado, porque algo vai te pegar. Vamos mais um pouco, irmão. Nós estamos falando sobre uma mente que conquista. Amém? Não é uma mente escrava e nem uma mente liberta. É uma mente conquistadora. Você entra e se ocupa. O terceiro grupo é: muitos entram e ocupam o seu lugar. Sabe o que é essa mente? A mente de Cristo. Jesus, irmão, não ficou 30 anos à toa. Jesus, com 12 anos, já era entendido por um debate de doutorado na sinagoga, na escolinha, né? Na escolinha das crianças. Jesus estava ali numa reunião com os PhD da palavra, debatendo. Você acha que veio do céu aquilo? Não, irmão. Jesus estava ocupado em estudar a Torá, estudar a palavra, estudar a profecia. Jesus, com 12 anos, ele já sabia qual era o negócio que ele tinha que trabalhar para a vida inteira. Ele não estava com crise de identidade. Será o que eu sou no planeta Terra? Será que eu nasci para alguma coisa? Você acha que Deus errou então com você, irmão? Deus te desenhou no ventre, te recebeu na saída, soprou em você o fôlego de vida, e até hoje Deus errou com você. Eu pergunto, você tem se ocupado com as coisas de Deus? Ou você está tão ocupado que não tem tempo para aquele que te gerou no ventre? Não, eu estou muito ocupado, pastor, você não sabe da minha agenda. Diga para o teu objetivo. Depois que você entra no reino, depois que você entra na igreja, depois que você entra no corpo, depois que você entra no evangelho, é te ocupar. Te ocupar com o serviço, te ocupar com a adoração, te ocupar com Cristo, te ocupar com o Espírito Santo, te ocupar com as Escrituras. Mas eu ainda estou ainda no capítulo da novela, e eu ainda gosto de ver o Jô Soares, ainda eu gosto não sei o que, ainda eu gosto de ver os videozinhos de acidente, perco 2h30 e mando para mais gente para ficar ocupado com isso. Sangue de Cristo. E nós estamos tão ocupados que a nossa mente, irmão, está tão ocupada com as desgraças que nós vivemos fora da graça. Você sabe, né? Que a desgraça é fora da graça. Eu não estou no favor de Deus. Eu não manifesto a graça de Deus. Eu não manifesto os vídeos do céu. Eu não manifesto, irmão, aquilo que está acontecendo no céu. Eu estou tão ocupado com aquilo que acontece aqui, porque... Irmãos, o céu está em movimento. Diga para o teu irmão, o céu está em movimento. Como a terra está em movimento. Você sai daqui e vai para um lugar, assim o céu se move.
Olhe na igreja de Atos. Deus tomava pessoas na igreja de Atos e movia elas para tudo quanto é lugar. Por quê, irmãos? Essas pessoas estavam ocupadas com o céu. Estamos com os pés na terra, mas a nossa mente não deve estar na terra, irmãos. A nossa mente deve estar conectada com a mente de Cristo. E o Cristo está onde mesmo? Onde está Cristo, irmão? Está no colo de Maria? Não. Está seco na cruz? Não. Onde está Cristo? Pergunte para o teu irmão, onde está Cristo? Cristo onde é que está, irmão? Cristo está onde? Assentado no alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas. É aonde você deve estar. Então compreendeu, meu irmão? Quem é a cabeça da igreja? A igreja deve estar onde? Paulo em Efésios ele diz, a igreja está juntamente com Cristo, assentada sobre todas as coisas. Irmãos, espiritualmente você não está sentado numa cadeira. Você não está sentado no sofá, na sua casa. Você não está sentado no banco do carro. Espiritualmente, como igreja, estamos assentados num trono. Como ainda vamos viver escravo de algo ou precisando de libertação? Sabe quando precisamos ainda ser libertos? É porque ainda não estamos assentados com Ele. Não estamos ocupados com Ele. Se você está à porta, não enxergando a entrada, saia desse lugar. Se você entrou e ainda não está ocupado em funcionar no corpo, por favor, irmãos, nessa noite, defina a sua ocupação no corpo de Cristo. Alguma coisa importante, Deus te desenhou para exercer no corpo. Diga para tu, você é um homem poderoso, desenhado por Deus. Porque o sangue dele se move nesse corpo. Escute bem, marque isso agora. No reino, não é pecado você receber. Na verdade, o reino se move em dar. E se o reino dar é porque tem gente recebendo. Não tem nenhum problema você receber. E que bom, porque todos nós recebemos. Todos nós recebemos. E não é pecado receber. Agora, o melhor da terra, né? A Bíblia diz, Atos 20:35 é dar do que receber. Está aí Isaías 1:19. Queres o melhor da terra? Diga para tu, você quer o melhor da terra? Seja um doador. Não um recurso, não relógio, não isso, não irmão. Se doe você. A maior doação é você. O restante são estratégias de Deus chamar a tua atenção. O ofertar aqui, o dizimar aqui, o visitar o irmão, o orar por alguém, são estratégias para que Deus tenha você. Os dons, ministérios, intercessão não é. São ferramentas apenas. Não vamos idolatrar os nossos dons. Não vamos idolatrar os nossos ministérios. Porque isso são apenas ferramentas para que Deus tenha a gente. Você adora. E essa é uma poderosa ferramenta para que Deus tenha você na adoração. Você oferta, você dizima, você visita, porque Deus deseja você.